Graça e paz a todos da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Criador por continuar discernindo a palavra dele, por continuar recebendo do Espírito o entendimento da letra para santificação, para que possamos estar ainda mais instruídos. O conhecimento dos sábios é a palavra do Criador. Tenho isso em mente. Uma sabedoria que não advém de homens e que nos capacita a termos domínio próprio, a temer o Criador, a buscar mais e mais o conhecimento dele, e ele nos presenteou com a palavra. Bom seria, como diz a palavra do Senhor, ensina o teu filho o caminho que deves andar. Até ele crescer, ele não se desviará dele. O Senhor passa essa responsabilidade para nós pais, tendo conhecimento do mundo, como ele se tornaria dividido com suas pretensões carnais, sempre voltadas à negação e a negação da verdade, que é a palavra do Criador, dando lugar à mentira e a tantas coisas que só afasta do nosso Criador. Bom seria que desde cedo, quando começamos a iniciar os nossos passos, no que diz respeito ao ensino acadêmico, pudéssemos ter conhecimento da palavra do Criador. Ter a liberdade, porque o Criador tem seus cristãos em todos os campos. Tem também no campo do ensino, e muitos se constrangem para não causar nenhum tipo de situação que venha trazer cobrança, né? Não desrespeitando as regras, então acabam que se sentindo inibidos, tendo como opção mostrar o seu testemunho de vida, que também é algo maravilhoso. Mas não se tem a liberdade de ensinar a palavra do Criador. E muitas das vezes também não adianta carregar a Bíblia debaixo dos braços, fazer parte de uma solenidade, se você estiver sendo instruído, doutrinados por doutrinas de homens e não do que está na palavra do Criador. Então é um caminho muito perigoso, por isso é importante pegar o hábito, mesmo não entendendo, de ler toda a palavra do Senhor. É importante iniciar lendo a partir de Mateus, os Evangelhos, até Apocalipse, depois você retorna, inicia em Gênesis, porque aí você vai ter conhecimento da história de um povo que era para ser separado, para se tornar exemplo. Vocês me desculpem, mas realmente eu ainda estou gripada, estou me recuperando, mas é para a glória do Criador, amém? Então o assunto aqui será o temor do Criador e o conhecimento necessário que precisamos ter, né? Eu vou dar início aqui lendo Eclesiastes 12, a partir do versos 9, que diz: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele executou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras do sábio são como aguilhões. A coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limites para a produção de livros. E estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal.
para vocês verem que esses personagens bíblicos, na sua maioria, a maioria prudente, era instruído por um único pastor, um único espírito, uma única verdade. Por isso fica fácil entender a palavra. Lá em Daniel 12, versos 4, se não me engano, vai dizer que muitos irão de um lado para o outro em busca de maior conhecimento. Hoje eu estava aqui refletindo, conversando e pensando em relação às evoluções dos homens. Hoje se pode ir de um país a outro através de um voo, né? E o homem quer expandir eles falam espaço, essa dimensão entre a terra e o firmamento, que eu vou pelo que diz a palavra do Criador. E por muito tempo se colocavam foguetes, e esses foguetes caíam. Aí depois de um tempo cria um foguete que pode retornar pelo seu lugar sem nenhum dano, sem nenhum prejuízo. E é muito simples de entender que o tempo, mesmo que o homem permaneça na rebeldia do afastamento do Criador, rejeitando o conhecimento dele, mas até na questão tecnológica, nos avanços tecnológicos, tudo tem seu tempo. Então o Criador dá aquele estalo, né? Muitos entendem de outras maneiras, ovacionam a inteligência do homem, mas na verdade é o Criador que dá os estalos e permite que cada coisa venha no seu determinado tempo. Um avião sem as asas não passa de um foguete. Ele tem ali sua potência, sua turbina, vai levantar. Mas o avião precisa das asas para equilibrar-se no ar, por causa do vento. Então é muito simples entender. Se nos ensinasse a palavra do Criador desde cedo, seríamos dotados do conhecimento necessário para não sermos enganados, né? E eu quero citar aqui um personagem. Entre tantos, ele é peculiar porque ele foi aqui lembrado por um jovem cheio do Espírito Santo, mas também dotado de sabedoria e conhecimento do que for escrito desde Gênesis, que é Estevão. Moisés, gente, falar a respeito de Moisés, falar de temor ao Criador e conhecimento, é preciso falar de Moisés. Então aqui em Atos, a partir do versos 20, vai dizer: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Por quê? Porque Moisés já tinha um propósito do Criador na vida dele. Nasceria ali alguém que libertasse o povo da escravidão física. Uma coisa é a escravidão física, outra é a mental. Então vou entrar nesses assuntos, porque é de importância para se entender a questão do conhecimento, né? Do temor e o conhecimento do Senhor. Então Moisés, como ele tinha o propósito do Criador, ele não podia ser morto como as outras crianças. Eu não posso contextualizar tudo, não tem como. Eu tenho o hábito de ler a palavra do Criador. Por isso eu disse, é interessante ler mesmo que não entenda. Então não tem como ler tudo. É para falar mesmo a respeito do temor e do conhecimento, tá? Então aqui em Êxodo 1,
partir do versos 12, vai dizer: Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Como eu li lá em Atos 7, Moisés ele teve a sabedoria, dotado de poder em obras, porque ele conviveu até os seus 40 anos com o povo egípcio, dotado de muito conhecimento da ciência. Então Moisés ele foi preparado, mas Moisés ele não se corromperia, como muitos hoje se corrompem. Usam da sabedoria, usam do conhecimento para controle, para seus fins próprios. Moisés, o conhecimento adquirido ali, o tornaria capaz de liderar um povo, mas não liderar um povo para manter esse povo na escravidão, para trazer esse povo a serem libertos, a temer ao Criador. Uma tarefa muito difícil, tratando-se de pessoas que foram escravizadas. E continuar lendo aqui, a saída deles, né? Eles saem. Aqui no versos 16 diz: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês. 15º dia do segundo mês. Então já tinha aí 1 mês e 15 dias, né? Depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel declarou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: Quem dera, a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Alguns trechos importantes aqui para colocar. A situação de um povo difícil de ser doutrinado, de acordo com a palavra do Senhor. As dificuldades de um povo rebelde, que olham só para as coisas, para as suas necessidades. E aqui, no caso, necessidades básicas, comida. Começa a murmurar. E o Senhor ali mostrou prodígios, seu poder, enviando as pragas e protegendo o povo. Mas esse povo, qual o rei temia, porque é um povo inumerado e um povo que tem uma inteligência que não era o caso do povo de Israel. Mas um povo supostamente aí, pelo pensamento do rei, certamente poderiam mais para frente vir se organizar, sendo eles a maioria. Então levou esse rei a sentir um pouco de receio. Então ele começou a elaborar ações para que esse povo se mantivesse ocupado. Mas essas ocupações faria com que esse povo se sentisse oprimido. Mas era necessário, porque sendo oprimido, ganhando pouco ali para sobreviver, é um povo escravo. Um povo escravo não só fisicamente, mas mentalmente.
povo que fica preso a uma condição que lhe é imposta. Então imagina, eu estou falando isso e dá para você entender a questão do mundo. A palavra do Senhor fala, meu povo padece por falta de conhecimento. Então quanto mais conhecimento bíblico, que é o conhecimento da grande sabedoria, não tem como oprimir um povo assim. Não tem como tratar esse povo como folhas ao vento. Não, é um povo intelectual, é um povo que pensa, é um povo que reflete as situações, é um povo que analisa, é um povo que se organiza, é um povo que toma precauções para quando vier as adversidades, aqui no caso estava vindo, as pequenas adversidades e o Criador permitiu que elas viessem, porque são testadas as pessoas todo o tempo. Então esses testes aí de uma falta de comida é algo muito básico diante das situações que podem vir ocorrer no mundo. O povo começa a murmurar e desejar retornar ao estado de escravidão. Porque eles não estão atentos como Moisés. Eles não são dotados de conhecimento como Moisés. Moisés foi separado, preparado, entende? Então eu estou tentando trazer aqui uma outra visão. Porque dá para entender a misericórdia do Senhor, a tolerância, e manter a misericórdia agindo, manter ali uma pessoa centrada para direcionar esse povo, e assim é a vida. O Senhor capacita muitos que têm conhecimento, estão dotados de conhecimento, mas que precisam ter misericórdia, porque o maior mal debaixo do sol é a falta de conhecimento. Leva as pessoas a padecerem, leva as pessoas a tomarem decisões gravíssimas, tendo ciência das consequências só lá na frente. Aqui no verso 17, onde eu vou ler o verso 1, que fala da murmuração, e aí depois vem a abertura, né, do mar para que eles passassem. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acompanharam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Como eu disse, não tem como contextualizar tudo. Quando eles murmuram da falta da comida ou da saudade das panelas do Egito, do pão, o Senhor providencia cordonizes, né? O Senhor providencia a carne. Então o Senhor mostra para eles: eu sou o Deus da providência. Tenham calma, esperem. Eu sou o Deus da providência, eu proverei. Então eles se deparam aqui com sede, em frente ao mar. Eles olham para as dificuldades que agora para eles estão ainda mais extremas. Lá atrás o Senhor nos supriu de carne. E agora, será que o Senhor o que o Senhor vai fazer aqui? Né? Será que o Deus aí de Moisés vai fazer algo ainda mais extraordinário? Então entenda a petulância de pessoas que não são edificadas. E aí, como vocês já devem ter ouvido, vocês sabem que o Senhor abre o mar, né? Eles passam e vão de um lado para o outro. E aí aqui no verso 19, versos 9, disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje,
e amanhã eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto e a flechadas. Ninguém deveria tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Pulando aqui um pouquinho, ele instruiu o povo fez tudo como tinha que fazer. Aqui no versos 20, o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerta o povo que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor. E muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desce, passa para o povo. Aqui no versos 2 do capítulo 20. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, de nenhuma imagem de qualquer coisa do céu. Então, o Senhor começa a falar os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Aí eles começam a questionar por que o Senhor não falava com eles, só com Moisés, né? E aí você continuar se instruindo disso daqui, você vai perceber a dificuldade das pessoas de compreender que essa consagração, ela tem que ser constante. Mas ali, eles são instruídos a se consagrarem e Moisés, né, pegaria os mandamentos um pouco mais afastado de onde estava o arraial, de onde estava o povo, exatamente porque o Criador poupava o povo. O Criador é santo, importa que sejamos santos também, está escrito lá em João. Então o Senhor poupou o povo, esse povo estava sendo tratado. Assim a humanidade precisa ser tratada. E para isso, o Criador enviou o Filho dele para tornar possível esse acesso. Existia um véu muito grosso, feito de pele de animal, que representava ali uma separação, né? Eu ouvi dizer, um pastor dizer uma vez, achei muito interessante, que mesmo sem um carro de boi com toda a força que tem, e outro, um de um lado, outro de outro, quisesse rasgar o véu ao meio, não conseguia. Mas quando o Filho entrega o Espírito ao Pai, então esse véu ele é rasgado de alto a baixo, representando que o Criador ali tira essa separação entre nós e Ele através do Filho. Então o acesso que nós temos hoje, o modo de consagrar-se, é o Evangelho, que são as palavras do Filho. Lá em Isaías 9 diz: o Senhor colocou todo o poder e autoridade nos ombros dele, ele virá julgar vivos e mortos. Então dependemos dele, dependemos do conhecimento do Evangelho para sermos consagrados. A consagração vem de acordo com a meditação na palavra do Senhor, e meditar, ler e obedecer, é estar de acordo. Então somos consagrados, podemos entrar no nosso quarto, orar e Ele nos responderá às nossas orações. Não existe, essa separação com o Filho não existe.
Mas existe a separação aos que o negam, aos que não aceitam que ele é o Filho, aos que rejeitam, aos que blasfemam do Filho. E, infelizmente, os que não têm conhecimento, como diz a palavra, meu povo padece pela falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento temos da palavra do Criador, mais instruído e mais consagrados nós nos tornamos. Amém? Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, para vocês entenderem que Moisés era dotado em sabedoria, em conhecimento e em obras. E nós precisamos da sabedoria e do conhecimento para sermos também dotados em obras que alegram o nosso Criador, assim como Moisés. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 18 e 19. Olha só o que diz. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia dele. Para ficar bem claro aqui, diante do olhar do Todo-Poderoso, o conhecimento advindo do mundo, que é aquele conhecimento contrário aos preceitos, aos pudores, aos princípios da palavra do Criador, é loucura diante do olhar dele. Mas esse mundo que guerreia contra tudo aquilo que se chama Deus, vê como loucura a sabedoria e o conhecimento daqueles que creem e observam a palavra do Senhor. Porque espírito e carne, o bem e o mal, a luz e as trevas não se unem. Então a visão sempre será contrária. O bom é que permaneçamos firmes, confiantes no Todo-Poderoso, de que o maior bem que podemos ter é a sabedoria, é o conhecimento da palavra do Criador. Percebam que Moisés, tendo o propósito do Criador, quando ali começa a ser trilhado os passos de Moisés para que se cumpra os propósitos do Criador, até os 40 anos. De repente Moisés se afasta e acontece, você ler Êxodo 1 todo, então você vai entender isso direitinho. Começa a iniciar ali os propósitos do Criador. Ele mata um egípcio em favor de um dos seus. Ele estava indo a visitar o seu povo, o povo israelita, porque ele tinha conhecimento de que ele era um deles. Era necessário que ele tivesse. Então o Criador não ocultou, porque era necessário, o Criador tinha propósito na vida dele. Só que ele quebra ali protocolos, ele quebra regras. Um egípcio não poderia matar outro. Então a opção que ele teve foi se afastar. Então esse ciclo, esse tempo que ele passou ali já era um passado. Mas foi necessário esse passado. Então ele começa a trilhar um outro caminho, forma família. E aí ele tem um encontro com o Criador na sarça ardente. Então ele entende o propósito do Criador na vida dele e ele retorna para libertar o povo. Só que um povo que está sendo escravo fisicamente e mentalmente também. Um povo que ele teria muita dificuldade de disciplinar. Mesmo o Criador mostrando os prodígios. O Criador envia codornizes. O Criador faz água sair da rocha. O Criador abre o mar. E mesmo assim o povo continua a murmurar, a sentir saudade do Egito. Por quê?
O Egito ali representava uma liberdade promíscua. A liberdade deles fazer o que eles bem entenderem sem uma disciplina. Sem ter a necessidade de andar no caminho reto. É muito complicado, mas é um assunto muito interessante, porque dá para trazer muitas e muitas questões. A terra se abre muito e engole a muitos. Eles ficam perambulando, andando para lá e para lá, porque o Criador assim quis, eu li, no verso 16 de Êxodo, por conta que eles precisavam passar por uma purificação. Então o caminho que seria muito curto se tornou longo, por causa da dificuldade de absorver, de entender. Então, quando entendemos que a nossa purificação está nos evangelhos e está no Filho, olhamos para o sacrifício, olhamos para Yeshua, olhamos para o evangelho, que é o poder do Senhor, somos consagrados. Nos tornamos santos, porque o Senhor é santo, importa que sejamos também. Não tem como o véu ali, o véu não é o véu, o véu foi rasgado de alto a baixo pelo Criador. Hoje temos acesso através do Filho, mas não é de qualquer jeito. Tem gente que está pensando que é de qualquer jeito, só basta ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Podemos ter fé em muita coisa. Podemos ter fé em Deus, fé no Filho, mas a fé ela é formada pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé é verdadeira. É ela que nos santifica. Vocês já estão sendo limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Está escrito em João 17:17. Precisamos ser purificados, limpos. Não chegaremos ao Filho de qualquer jeito. Por quê? Ninguém vai a Ele se o Pai não o enviar. É a mesma coisa do povo de Israel. Era um povo que era para ser separado, para ser exemplo diante de todas as outras nações. E aqui eu não estou colocando o Israel hoje. O Israel hoje é pisoteado por gentios, não é o mesmo Israel de antes. Não é o mesmo povo. É só estudar a história, saber da invasão e tudo mais. Só que é um povo que controla massas. Então, ser livre da escravidão não significa estar livre. Se o Filho os libertar verdadeiramente, sereis livres. Dependemos da libertação advinda de Yeshua, através dos ensinamentos da palavra dele. Precisamos do conhecimento, que é gerado temor ao Todo-Poderoso, que controla todas as coisas. Então é muito interessante esse assunto. Moisés é um exemplo, porque Moisés